Glória a Deus. Abra as suas Bíblias em João capítulo 15, versículo 16. Eu vou ser breve, amado. Mas quero partilhar hoje esta palavra convosco. Deus colocou no meu coração hoje bem cedo. João capítulo 15, versículo 16. Se puderes pôr aí, quem está aí é o Miguel. Miguel, se puderes colocar aqui no video wall. João capítulo 15. É o 15 versículo 16. Estás no capítulo 16. É um capítulo antes. Estamos quase? Ora, aí está. Amados, a Bíblia diz algo que me abençoa. Diz assim: não me escolheste vós a mim. Não me for. Esta tradução é diferente da minha. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dares fruto. Olha para mim. Ninguém dá fruto se não crescer. Está implícito na vida do cristão crescer. Está implícito na nossa vida enquanto cristãos, crescermos. Cristãos ou cristões? É como vocês quiserem, cristãos. Está implícito na nossa vida crescermos. E disso falarei melhor sexta-feira. Próxima sexta-feira eu vou pregar acerca de crescimento, porque nós precisamos de entender isso. Está implícito na nossa vida crescermos, mas ninguém cresce se primeiramente não entender o processo. Porque às vezes nós queremos dar fruto, mas não queremos passar pelo processo de crescimento. E há um processo de crescimento ao qual o cristão tem que gravar no seu coração. Amém? Vamos orar? Baixa a sua cabeça que eu quero orar. Deus Pai, Senhor, eis-nos aqui. Obrigado, Deus. Senhor, que a palavra falada neste lugar seja somente a Tua palavra e ela traga até nós o fruto desejado, Senhor. Este é um tempo estranho, é verdade, Deus. Mas sabemos que ainda no vale da sombra da morte, se nós lá passarmos, Tu estarás connosco, Pai. Nunca nos deixas cair, Senhor. Quanto a mim, Senhor, ajuda-me a não pregar uma palavra da minha mente, mas somente uma palavra movida pelo Teu Espírito, Senhor. E que todos nós possamos sair daqui transformados por essa mesma palavra, em nome de Jesus. Amém. Conforme eu disse, nós temos que crescer. Mas a maior parte das vezes nós condicionamos o nosso crescimento aos recursos que nós temos. Ou seja, se eu tiver muitos recursos, eu vou crescer mais rápido. Se eu tiver poucos recursos, então eu se calhar vou crescer menos rápido. Se eu tiver muito estudo, então eu vou conseguir chegar mais à frente. Se eu não tiver tido a oportunidade de estudar, se calhar eu não tenho condições de chegar à frente. Mas isso não é verdade, meu querido. Porque recursos jamais irão determinar a nossa jornada. Os recursos que nós temos, financeiros, intelectuais, emocionais, jamais poderão definir a nossa caminhada. Quem define a nossa caminhada são as nossas atitudes. Há uma frase de Martinho Lutero que eu gosto muito, que diz assim: Deus não precisa das tuas obras, mas os teus vizinhos precisam. É importante que nós possamos entender que há um processo de crescimento na vida de todo cristão, e isso não é determinado pelos recursos que tem, não é determinado pelo intelecto que tem, mas sim pelas atitudes que toma. Mateus capítulo 25, você não precisa de abrir, pode ver em casa, fala da parábola dos 10 talentos, a partir, creio que do versículo 24 em diante, 22 em diante, salvo erro. Não precisa de abrir, você veja em casa. Mateus 25, fala que Deus, o Senhor de uma terra, distribuiu 5 talentos a um servo, 2 talentos a outro servo e 1 talento a outro servo.
Aquele que tinha 5 talentos, trabalhou, granjeou e conseguiu ganhar outros 5 talentos. Então, quando o Senhor regressou e foi fazer contas com aquele servo, ele disse: olha, foste um bom servo, porque aquilo que eu te confiei, tu conseguiste multiplicar. Depois, ele foi ver e fazer contas com o outro servo que tinha 2 talentos. E aqui eu posso entender uma coisa, amado. Para aquelas pessoas mais espirituais, que Deus não faz acepção de pessoas, é claro que não, na salvação. Na salvação. Porque Deus vai nos dar consoante as nossas atitudes. É porque às vezes nós equacionamos as coisas de não, Deus não faz acepção de pessoas, é tudo por igual. Nada disso, meu querido. As tuas atitudes definem os talentos que Deus vai confiar na tua vida. Mas de qualquer maneira, o outro que tinha somente 2 talentos, trabalhou, granjeou e também conseguiu mais 2 talentos. Então quando o Senhor lá chegou, disse: olha, tu foste um bom servo, porque apesar de teres menos talentos que o outro, não ficaste a olhar para aquilo que eu tinha. Isto é a minha versão Carlos Camarão. Não ficaste a olhar para aquilo que eu tinha e granjeaste outros 2 talentos. Bom servo e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas entretanto, há sempre uma carica nestas histórias. Há sempre uma encomenda que no meio destas histórias, destas parábolas, a parábola foi uma parábola, sai da mente brilhante de Cristo, para nos explicar como é que funciona o reino, para nos explicar como é que funciona as coisas do reino. E diz que quando o Senhor foi lá fazer contas com aquele servo, ele só tinha 1 talento. Diz que aquele servo, em vez de trabalhar e granjear, não, ele trabalhou, porque teve que abrir um buraco e escondeu o talento que tinha. E quando o Senhor lá chegou, então, o que é que tu fizeste com o teu talento? Ah, Senhor, olha, eu sei que tu colhes onde não semeias, és rigoroso, então eu com medo fui esconder o meu talento. Toma, está aqui o que é teu. Só que Deus disse, o Senhor disse: foste um mau e negligente servo. Foste um mau e negligente servo. Amado, ele perdeu aquilo que o Senhor lhe tinha confiado. Fala comigo, ele perdeu? Não. Ele devolveu aquilo que tinha. Aquilo que lhe tinha sido confiado, ele devolveu. Mas o Senhor daquele lugar tinha-lhe dito: olha, foste um mau e negligente servo, porque não granjeaste nada, não fizeste nada com aquilo que eu te dei. Melhor era que tivesses dado aos banqueiros para render juros. E o moral da história é que aquele que tinha um único talento foi lançado fora do gozo do seu Senhor. O que determinou ele ser lançado fora não foi os recursos, não foi o facto de ele ter somente 1 talento, foi sim a sua atitude em não querer fazer nada com aquilo que o Senhor lhe tinha confiado. Eu não sei como é que é a tua história, não sei como é que é a tua vida privada, nem tenho nada que saber, amado, nem quer saber, na verdade. Se você precisar de oração, cá estamos. Mas sabe, a todos nós que estamos aqui, todos nós fomos prendados com talentos, sim ou não? Uns sabem cozinhar, outros sabem cantar, outros sabem tocar, outros sabem falar, outros sabem fazer sandes, outros sabem tirar cafés, outros sabem nos chatear. Chatear não. Há os xiitas e os chatos. Mas entenda isto. Não foi aquilo que ele tinha, o pouco que ele tinha, que determinou ele ser lançado fora. Foi a sua atitude. Todos nós aqui fomos prendados com talentos, conforme eu estava a dizer, e todos nós fomos capacitados para fazer qualquer coisa. Mas aquilo que eu queria que tu refletisses é o que é que tu estás a fazer com o talento que Deus te confiou. É que ter talento não quer dizer que somos salvos. Ter talento não quer dizer que estamos aprovados. Ter talento não quer dizer que o Senhor está connosco.
Porque às vezes há pessoas carregadas de talento, mas que estão tão longe do Senhor. Aquele servo tinha um talento, era só um, mas ele tinha. Ainda assim foi lançado fora. E o problema foi sempre o mesmo: ele não ter usado o pouco que tinha para granjear outro tanto. E tu, meu querido, como é que está o teu talento? Bispo, está a ver, você não sabe bem, a minha história é diferente, eu não tenho assim grandes talentos. Amado, todos nós temos talento, todos nós falamos, todos nós podemos falar o Evangelho, todos nós caminhamos, todos nós andamos na rua, todos nós podemos testificar e testemunhar do Evangelho de Cristo na nossa vida. Uns tocam, outros cantam, outros pregam, outros têm a chamada para evangelizar, outros são apóstolos, outros são profetas. Todos nós temos talento, chamado. Todos. Mas aquilo que nós temos feito com ele vai determinar o final da nossa jornada. Sim ou não? E hoje eu quero falar de um homem que muito me tem edificado a minha vida, e queria convidar vocês a abrirem 1 de Samuel, capítulo 14. Vamos ver alguém que conseguiu vencer com os poucos recursos que tinha. 1 de Samuel, capítulo 14. Hoje a igreja tem vivido um pouco achando que, prontos, não podemos fazer nenhum esforço. Bispo, isto dá muito esforço, é cansativo, é maçudo. Amado, para o Senhor, quando há paixão, nunca é maçudo. Eu fazia 100 km para ir ver a minha esposa, quando namorava com ela. Hoje, se eu fizesse 10, fazia 100 km. Depois de um dia de trabalho, 100 km para lá, 100 km para cá. O carro até voava. Eu às vezes hoje estou na sala, ela diz-me para ir à cozinha. E eu digo assim: amor, a sério, eu tenho que ir. Está a ver a ideia? Antigamente não custava nada, agora também não custa. É uma bênção. Às vezes os nossos recursos, amados, são tão precários, mas também são tão desvalorizados por nós. Sabe, às vezes, eu vou falar do louvor. Para tocar bem precisa de um bom teclado. Claro que é importante, mas para tocar bem precisa desenvolver o tocar bem. Sim ou não? Por isso é que eu arranjo um teclado assim pequenino para o pastor Nuno, que ele mal consegue pôr. Então, eu hoje quero falar da vida de Jonatas. Quem já ouviu falar de Jonatas? 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 1. E vamos ver um homem que, com poucos recursos, ele venceu uma batalha. E isso me alegrou o meu coração, amado. Poucos recursos fez dele um guerreiro. Poucos recursos fez dele um mais que vencedor. 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 1, diz assim. Eu vou ler aqui, que talvez nessa tradução é um pouco diferente. Diz assim: e sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição dos filisteus que estava lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. Olhe para mim, quero lhe dar aqui um contexto da história. O povo de Israel, mais uma vez, estava em luta com os filisteus. E os filisteus estavam num ponto alto na sua guerra, na sua batalha. E Jonatas estava farto de ver o povo de Deus aparecer naquele momento. Na verdade, se você for ler a história mais à frente, verá que houve muitos israelitas que abandonaram o seu povo e até se passaram para o lado dos filisteus. Se você for ler o capítulo 13, diz que aquilo estava tão grave que a certa altura o homem de Deus, os guerreiros queriam afiar as suas facas, as suas espadas, e não tinham nem sequer um ferreiro israelita para poder afiar as suas espadas, porque eles tinham passado todos para o exército inimigo. Então o Jonatas estava um bocado chateado com isto, e ele disse assim: olha, falou lá com o seu escudeiro, com o seu pajem, com o seu moço de armas, disse: vamos lá, mas é ver o que é que aconteceu e vamos lutar contra estes filisteus. Só que o versículo 1 diz assim: ele não disse nada ao seu pai. Sabe uma coisa, amado? Muitas vezes nós vamos ter que fazer incursões ao território inimigo e teremos que fazer como Jonatas. Às vezes nós pomos a nossa vida de forma... Toda a gente fica a saber da nossa vida. Toda a gente tem que saber o que é que a gente está a fazer. Toda a gente tem que saber onde é que a gente vai, onde é que a gente foi. Amado, o Jonatas não disse nada a ninguém. Sabe porquê? Porque se calhar ninguém tinha capacidade de entender aquilo que Deus estava a programar e projetar para a vida dele. E às vezes nós na igreja passamos
dias, meses, anos a tentar que os outros entendam aquilo que Deus trouxe para a nossa vida. Não faça isso, você vai perder energia, vai gastar as suas energias com quem nunca vai entender a sua chamada, porque a chamada é sua. E o Jonatas tinha entendido isso. Versículo 2 diz assim: estava Saul na extremidade de Gibeia, debaixo da romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram uns 600 homens. Versículo 4 diz assim: e nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar à guarnição dos filisteus, desta banda havia, leia comigo, havia uma panha aguda, e da outra e da outra banda uma panha aguda também, e era o nome de uma Bozez e o nome da outra Sené. Olha para mim, amado. O Jonatas predispôs-se a lutar, a ir guerrear, sozinho com um escudeiro. Os recursos eram poucos, até porque o seu pai Saul tinha lá 600 homens e não foram. Jonatas, sozinho com o seu escudeiro, quis lutar. Ele calou-se, começou a subir, só que antes de chegar à batalha ele tinha que passar por duas penhas. Duas penhas são dois montes bastante elevados. Eu quero te alertar para isto. Nós às vezes confundimos as lutas que temos que travar, as dificuldades do momento, com algum obstáculo que se ponha na nossa vida. Confundimos as batalhas com os obstáculos. Trazemos à nossa vida obstáculos que não os conseguimos transpor, porque assim que ele se vem à nossa vida, nós desistimos da ideia. Este Jonatas tinha duas penhas para vencer, e mesmo assim ele não desistiu. Mais à frente, no versículo 6, e era aqui que eu queria que nós chegássemos. Leia comigo. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos à guarnição destes incircuncisos, porventura obrará o Senhor por nós. Agora leio eu: porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar. Leia comigo: com muitos ou com poucos. Amado, o Jonatas tinha essa certeza no seu coração. Para Deus não há nenhum impedimento, seja com muitos ou seja com poucos. A nossa luta não se trava por termos muito ou termos pouco. A nossa luta trava-se por termos decisão, por termos ousadia, por termos confiança no Deus que carregamos. A maior frustração que um homem pode ter é morrer sem saber o poder que carrega em si mesmo. Deus é conosco todos os dias da nossa vida. E com muitos ou com poucos, a decisão de vencermos, a atitude de vencermos é nossa. Você pode continuar a ler a história. Você pode dizer, então, mas ele subiu sozinho, isso é coisas de louco. Não, porque a fé não tem a ver com loucura. Se você continuar a ler a história, diz que a certa altura ele disse ao moço: olha, se os filisteus disserem para nós subirmos e irmos contra eles, nós vamos. Mas se eles não disserem estas palavras, nós ficamos. Ele pediu direção a Deus e discernimento a Deus, que é coisa que muitas vezes o povo de Deus não faz. Vai, toma a atitude, se depois der errado, ó Senhor, ajuda-me. Vai, faz a compra, depois se der errado, ai Senhor, o devorador está-me a atacar. Vai, investe num relacionamento, o relacionamento não tem nada a ver com Deus, casam, e quando aquilo, enfim, a louça se parte, o diabo está-me a atacar. Amado, não entre em loucuras. Não fique à espera de ter tudo para conseguir travar a sua luta. Não fique à espera de ter todos os mantimentos, de ter todos os recursos para poder chegar mais à frente na sua batalha. Há pessoas que neste momento estão a abrir negócios quando a maioria dos negócios estão a fechar. Será que é loucura? Mas há uma coisa que eu sei: quem está a abrir agora um negócio vai ter que trabalhar o dobro ou o triplo, porque as condições que estão lá fora não são boas.
Mas independentemente das condições, as pessoas continuam a trabalhar, continuam a promover, continuam a investir. Há pessoas que neste momento, em que está mais dificuldade, estão a colocar os olhos naquilo que é a economia. Mas os nossos olhos têm que continuar a estar em Cristo Jesus. Com muitos ou com poucos, o Senhor estará a lutar connosco, estará a lutar por nós. Posso ouvir uma amém? Se você continuar ainda a ler as histórias, verá que mais à frente Jonatas trava uma primeira batalha, vence 20 homens e ele continuou a subir e derrotou todo um exército. E foi curioso, amado, que quando ele estava a batalhar, não foi o pai Saul que lá foi ter com ele, mas tinha sido aqueles israelitas que tinham fugido, tinha sido aquelas pessoas que tinham estado na caverna, que por causa da atitude de uma só pessoa se lembraram quem eram, então resolveram ir lutar com ele. Às vezes, amado, uma atitude nossa vai impulsionar uma geração, vai impulsionar um povo inteiro. E contra toda a expectativa, porque era 2 homens contra um exército, diz no versículo 23: assim livrou o Senhor de Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Amado, quando nós nos predispomos a lutar, quando nós nos predispomos a trabalhar, quando nós nos predispomos a colocar os nossos olhos em Cristo, não é os nossos recursos que vão definir a nossa vitória, mas sim a nossa decisão em agir. Queria convidar também a abrir em Salmos, capítulo 46. Já todos abriram? Versículo 1. Às vezes a batalha pode ser difícil, meu querido, mas o que Deus diz e o que Deus é para nós está aí no versículo 1. Diz assim, leia comigo: Deus é o nosso refúgio. Amado, mas Ele só é refúgio de quem o procura. Quando há uma guerra e as pessoas correm para os refúgios, eles têm que correr para estarem a salvos. É impossível viver neste mundo em vitória se nós procurarmos Deus parcialmente ou pontualmente. Quero lhe dar uma sugestão, meu querido. O teu maior recurso é Deus, e se o procurares diariamente tu podes vencer e ultrapassar as situações. Versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Diga comigo: socorro bem presente na angústia. Um pouco mais à frente, 2 Coríntios, estou quase a terminar. O louvor pode ir subindo, que é para pensarem que a gente está a terminar. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Queria que nós pudéssemos entender isto, amados. Se nós estivermos à espera das condições ideais para semear, nós vamos passar uma vida ao lado, sem semear, sem uma atitude certa, e logo não vamos poder colher. Há pessoas que esperam as condições certas para agir, e esperar as condições certas nem sempre dá resultado. Quando nós agimos de acordo com a palavra de Deus, quando nós agimos debaixo da força do poder do Espírito Santo, tudo funciona. Capítulo 12, versículo 9 diz assim: e disse-me, leia comigo: a minha graça te basta, porque o meu poder, leia comigo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no quê?
Amado, ainda que tu digas assim, eu estou fraco, eu estou desanimado, eu não tenho recursos para continuar, eu não consigo vencer, eu quero te lembrar disto. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe porquê? Porque quando nós somos fortes, ou temos a mania que somos fortes, tomamos o lugar de Deus, querendo fazer as coisas à nossa vontade. Agora, quando nós estamos fracos, a probabilidade de reconhecer que dele vêm todas as coisas e que nele está todas as coisas aumenta substancialmente. Por isso é que ele aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o que me alegra e o que me anima é que, apesar da minha fraqueza, apesar da tua fraqueza, ainda assim ele nunca nos abandona. Ainda assim ele continua a estar connosco, ainda assim ele continua a trazer vida à nossa vida. E depois diz mais: de boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amado, na sexta-feira eu falava aqui, nós somos cartas vivas. E como cartas vivas, nós temos de testemunhar o Deus que temos, o Deus que vivemos. Porque nós temos uma chamada, temos um propósito, temos um caminho a percorrer. Não fique à espera das condições ideais para você percorrer esse caminho. Tome uma decisão hoje. Aquilo que você tem, coloque ao serviço do Senhor. Fala a palavra, ministra a palavra, canta, adora, louva. Mas deixa Deus ser Deus na tua vida. Não vamos viver mais escravos daquilo que o mundo tem para nos oferecer. O mundo que nos tem para oferecer, amado, hoje é bom, amanhã não sabemos. Vivemos um momento agora que de um dia para o outro as economias estavam estáveis, estava tudo bem, pessoas a viajar para todo lado, e de um dia para o outro ficámos confinados em casa. Não podemos viajar da forma que queremos, não podemos visitar os nossos amigos da forma que queremos. Isto é o que o mundo tem para nos oferecer. Mas lá fora também há coisas boas para serem vividas. O que nós temos que fazer é vivê-las com a graça de Deus na nossa vida. E se ainda que na tua maneira de te veres a ti, porque Deus não te vê assim, se tu te achas pequeno e fraco, alegra-te, porque ainda assim Deus aperfeiçoa a sua fortaleza através da tua fraqueza. Eu queria que você entendesse isso, amado. Aquele jovem não tinha nada mais do que um amigo para ir com ele numa jornada de luta, mas foi e venceu. Nós podemos não ter muito mais coisas, mas temos um Deus vivo, eterno, que nos deu acesso ao Pai. Grava isso no teu coração. Vamos baixar a nossa cabeça. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo tempo que Tu nos dás, Senhor, o privilégio que Tu nos dás de estarmos neste lugar, Senhor, e de poder ouvir falar de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque independentemente dos recursos que Tu nos confiaste, Senhor, nós prevalecemos e chegamos até aqui. A minha oração esta manhã, Senhor, é que não nos deixes cair mais em tentação e que nos livres do mal, Pai. Que nós possamos ser gratos pelo pão que Tu nos dás a cada dia, Senhor. Que a Tua vontade seja soberana em nossas vidas, Pai. E que o mundo possa reconhecer e ver que Cristo em nós é a esperança da Tua glória, Senhor. Obrigado, Pai, porque aqueles que têm as suas empresas, Senhor, Tu estás fazendo prosperar, Senhor, mesmo no meio da adversidade. Aqueles que têm os seus empregos, Senhor, Tu
estás segurando os seus empregos, mesmo num tempo em que o desemprego impera, Senhor. Aqueles que porventura estejam sem trabalho, Senhor, Tu estás abrindo caminho, estás abrindo portas para as suas vidas, Senhor, para que eles possam ter o seu emprego, Senhor, o seu sustento na mesa, Pai. Mas tudo isso, Senhor, que tenha só um propósito: que os nossos olhos continuem fixos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Também Te quero agradecer, Senhor, por aqueles que são reformados, Pai, que as suas reformas jamais sejam tocadas, Senhor. Nós não dependemos de recursos, Senhor, mas dependemos de Ti. Nós não dependemos de recursos, Senhor, mas dependemos de Ti. Por isso eu creio, Senhor, e com grande alegria no meu coração, Senhor, que nós não somos mais escravos deste mundo, porque nos tornamos filhos Teus. Nós não somos mais escravos das condições que nos rodeiam, porque somos Teus filhos, Senhor. Nós não somos mais escravos das circunstâncias, porque Tu és connosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aproveita este momento e tenha um tempo com o Senhor. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com o Pai.